férias do Alma Brasileira. Então vem com a gente, prepara as malas aí e vem com a gente. E aí, meu povo, já preparou as malas? Hã? Então, antes da gente começar essa viagem com Alma Brasileira, que tal deixar seu like, se inscrever no canal e deixar seu comentário? Então, pega as malas e vamos rodar o mundo. Mas, gente, esse meu vídeo não vai ser para mostrar para vocês o que fazer nas férias, aonde ir nas férias e por onde viajar na França nessas férias. Eu vim aqui para compartilhar com vocês algo que quando eu cheguei aqui na França eu não fazia ideia. E eu imagino que muitos de vocês também não saibam. Pois é, vamos começar então do início, né? Para vocês poderem entender o meu caos quando eu cheguei aqui. Eu cheguei em setembro, já no final de setembro, no dia 24 e 25 de setembro, em Paris. A minha filha tinha 2 anos e 10 meses e as aulas começavam dia 1º de setembro, ou seja, ela já tinha perdido quase um mês de aula. E ela começou essa escolinha já logo na segunda-feira. Nós chegamos numa quinta-feira, na segunda-feira ela já estava na escola. E a escola aqui na França, se vocês me acompanham, vocês sabem que é o dia inteiro, né? Das 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Como ela começou a aula no final, foi no dia 30 de setembro, se eu não me engano, porque as crianças já estavam há um mês com aula. De repente, acho que foi lá pelo dia 16, 17 de outubro, elas entram em férias. 2 semanas de férias. 15 dias em casa. Eu falei, não, como assim? Férias? Em outubro? Pois é, dá pra vocês imaginarem a minha cara, né? Eu, que nem falava francês e mal sabia disso. Realmente eu não me preocupei com isso, porque pra mim, na minha cabeça inocente, as férias eram em julho, em dezembro e janeiro, né? Vamos lá, né? Aquela cabeça de brasileiro. Porém, é verdade. E aí a minha filha, como ela já chorava um monte pra ir pra escola, tava difícil a adaptação. E eu falei, gente, a menina acabou de começar, ela tem 2 semanas que ela tá indo na escola chorando todos os dias. E agora ela vai ficar 2 semanas em casa e depois vai começar do zero novamente. Por sorte, a escola que ela ia, a escola pública, oferecia uma atividade que se chama Centre de Loisirs, onde as crianças podem ir todos os dias na escola e ficar o dia inteiro, só que elas não vão para a sala de aula, elas vão brincar, vão fazer atividades, vão fazer N coisas para aproveitar o dia e enquanto os pais trabalham. E aí eu a inscrevi, né? Ela foi, na época nem precisava inscrever, eu falei, não, ela vai chorando, mas vai, e assim foi. Passaram as primeiras férias. Aí foi novembro, dezembro, quando nós chegamos lá pelo dia, não me lembro, 17, 18 de dezembro, novas férias. 2 semanas novamente, 15 dias em casa. Natal e Ano Novo. Até aí ok, mas não é um Natal e o Ano Novo que a gente está acostumado no Brasil. É um frio lascado, não tem aquela animação toda, você tá longe da família, mas era férias de novo. Ok, voltava dia 2, 3, na segunda-feira logo depois do Réveillon. Janeiro, fevereiro, férias de novo. Férias de novo, gente. 15 dias, 2 semanas. Pensa que é fácil? Fevereiro, aí passa. Março ou abril, aí depende muito da zona que você está na França. Férias de novo, 15 dias em casa. E aí, no mês de maio, é um mês de maio dos feriados, que geralmente, quando nós chegamos, caíam os feriados nas terças ou nas quintas, e que você ficava vários dias em casa também, por conta da ponte. E depois você tem o mês de junho, tranquilamente, e aí chegam as grandes férias, que é julho e agosto, para começar a vida em setembro. Dá para vocês entenderem aí mais ou menos como que é as férias por aqui? Pois é, gente, é assim mesmo. E eu, no começo,
né, com aquela coisa que eu estava aprendendo a língua, eu tinha que aprender a língua, ainda tinha que ajudar minha filha a passar por toda essa fase de adaptação, porque ela não falava nada, não entendia nada. Duraram 3 meses. E aí quando você começa a cair a sua realidade, porque até então a sua cabeça está tão ocupada com tantas coisas, que aí você começa a pensar, né, a refletir um pouquinho. Aí eu pensava, gente, mas como é que esse povo francês faz? Eles tiram férias, muitas férias durante o ano. Como é que eles fazem com as crianças, né? E na verdade, assim, tem um pouco de cada. Tem pais que não tiram férias e que as crianças passam a cada quase 2 meses na casa dos avós, na casa dos tios, né? Ou em colônia de férias. Tem pais que mandam o seu filho sozinho a semana inteira em colônias de férias aí pela França, né? Inscreve lá e manda a criança. E não importa a idade não, tá? Tem de tudo. E tem pais que conseguem, então a cada quase 2 meses eles tiram uma semana de férias. Uma semana eles inscrevem as crianças em atividades, que existem várias atividades que você pode inscrevê-las, né, durante as férias. E aí alguns tiram uma semana de férias. E aí eu falava, gente... Eu fiquei assim, acho que mais de um ano, tentando assimilar essas férias aí a cada quase 2 meses. Porque por mais que pareça interessante, legal, ao mesmo tempo não é, porque você fica um pouco perdido, né? E aí depois de passar acho que uns 2 anos, eu e meu marido, a gente começou a entender melhor, a gente começou a fazer uma logística para que a gente também conseguisse aproveitar um pouquinho. A Sofia em Paris, ela ia no mínimo uma semana nas férias para a escola para brincar com os amigos. A gente meio que combinava com as mães das amiguinhas mais próximas, inscrevia as crianças e elas ficavam uma semana juntas, porque era uma coisa que elas adoravam, porque durante o período de escola elas não podiam ficar brincando tanto, né? E aí ter uma semana junto com a amiguinha na escola só para brincar era um sonho. Então isso foi ótimo. Mas aqui em Lyon não tem isso. As escolas públicas não oferecem esse tipo de serviço e aí as escolas particulares também não. Então você tem que procurar alguma associação, alguma coisa fora para poder inscrever e ocupar a criança. Porém, como a Sofia cresceu um pouco, a gente entrou numa logística, a gente começou a fazer meio que como um francês faz, que é de praxe. As férias, nas grandes férias, que é o verão, julho e agosto, não os 60 dias, porque ninguém consegue, é mais uma semana, 10 dias, 3 semanas. E nas férias de fevereiro, que é ir para a montanha fazer esqui. Então a gente já tá conseguindo, não que eu esqui, né? Já estamos conseguindo entrar nesse ritmo, então já é programado. Mas é algo que no começo realmente deixava a gente sem, assim... Como eles conseguem? Eles ganham para isso? Porque financeiramente, gente, pesa. E pesa bastante essas férias. A parte boa é que uma vez que você consegue se organizar e que você consegue se planejar, porque no começo também tinha uma coisa que é, vamos então tentar fazer tal coisa. Não dá, tá tudo fechado, tudo reservado. O povo se planeja um ano antes para ir nos lugares mais baratos, nos lugares que têm um preço bem atrativo. Então você não consegue, assim, de último minuto alguma coisa para fazer. Você tem que realmente se programar. E para inscrever as crianças nas atividades é a mesma coisa. Você realmente precisa se programar, senão não tem vaga. Mas isso nos permitiu o quê? Sempre tirar alguns dias, 2, 3 dias, para explorar a França. Então a gente, de uma certa forma, depois até compartilha alguns vídeos aí de onde ir na França, que era a nossa meta, né? Tentar conhecer o máximo possível da França. São essas férias que nos permitem bater perna, porque muita gente pergunta, nossa, como eles viajam muito, mas na verdade, se você tiver condições, você viaja a cada menos de 2 meses, você está viajando. E olha uma coisa legal, a França ela é dividida em departamentos. Geralmente essas férias acontecem juntas. Elas começam as aulas em setembro e as férias em outubro, que é as férias de outono, chamada férias de outono, são praticamente o país todo junto. Aí você tem as férias do Natal, que é o país todo junto, porque Natal e Ano Novo, né, não mexe. Mas a partir daí, você tem a zona A, B, C e que essas zonas separadas na França. Porque a zona A tira férias de tal dia a tal dia.
A zona B tira férias de tal dia a tal dia, intercalando às vezes uma semana com a outra. A zona C, de tal dia a tal dia. Então você fica assim, imagina, você fica 2 meses praticamente de férias na França, de acordo com cada região. Então, que é o período de alta temporada para aquela região. Por que isso? Porque aí você não satura os lugares, você não para a França com trânsito, com passagens, com estações de esquis que já ficam cheias, né? Porque dependendo dos departamentos realmente já ficam cheias, mas é a forma que eles encontraram de equilibrar aí as saídas, e que eu acho o máximo, porque você consegue aproveitar umas férias um pouco mais tranquilas, sem aquele multidão de gente fazendo a mesma coisa que você tá a fim de fazer. E como eu já falei aqui também, a França não é cheia dos feriados. Os feriados acumulam no mês de maio, a maioria deles. Então, até que não é mal, não, essas ferinhas a cada 2 meses. É bem-vinda, de uma certa forma. Mas, por outro lado, gente, eu confesso, queria saber aí, deixa aí os comentários, o que vocês acham? Vocês preferiam essas férias a cada quase 2 meses? Ou os feriados do Brasil, que você tem quase todo mês um feriado? Conta aí pra mim. Eu também não posso deixar de comentar uma coisa muito importante para vocês, que programam vir para a França, para Paris, aí no mês de julho e agosto. É calor, bastante calor. Porém, é um momento, é uma época que muitas coisas estão fechadas. Eles são obrigados a tirar um congé, que é fechar o comércio, e eles fecham 30 dias. Então, se de repente você programou de vir para Paris, por exemplo, na época de agosto, julho e agosto, talvez você não consiga ir naquele café bacana, ou naquela boulangerie bacana, ou encontrar tal loja ou tal loja aberta, porque eles estão de férias, estão fechados. E também é uma época que tem muita obra na rua, muita obra na rua. É o período que eles fazem todos os tipos de travô, como eles falam aqui, de bloquear a rua, de ter homens com a britadeira trabalhando. Então é um período eu acho muito chato, de uma certa forma, principalmente pro turista, né? Eu demorei para entender isso, porque eu falava, gente, quanta obra, e tem muita mudança também na cidade. Tudo isso acontece nesse período que eles aproveitam, né, um pouco a evasão do povo para poder pôr em prática aí todos os projetos que a cidade tem de melhorias. E os comércios que ficam fechados, porque a gente já lascou-se várias vezes, assim, para procurar uma boa boulangerie, uma boa padaria de domingo, de final de semana, porque tá tudo fechado. Gente, eu termino por aqui. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. E deixa eu ir lá, colocar o meu biquíni, me bronzear, me preparar. Porque as férias aqui, as grandes férias, já estão chegando. Bom dia! Nós estamos dentro do Forte Café, voltando para a França. Estamos tomando o nosso café da manhã. São 6 horas. O sol está nascendo lá no fundo. Segundo zíper, para chegar dentro da nossa barraca. Aqui tem uns colchões bem confortável que nós enchemos, pintinho. E agora vem o sol com essa vista aqui, ó, da nossa casa. Também. E não posso esquecer que não é verdade, hein? Tá bom? Porque eu não sei se tá sujo sim ou não. Eu vou vos falar o que especialmente não dá pra esquecer. Aqui é aonde eu vou tomar banho e escovar os dentes. Bom, provavelmente eu vou cuspir aqui, mas assim, tomar banho é um pouco exagerado.